Capítulo 1165 A Grande Escalação. Enquanto Amon falava, os tentáculos transparentes cobertos com padrões misteriosos se estendiam do gigantesco vórtice atrás de suas costas e envolviam seus muitos fios do corpo espiritual diferentes. Num piscar de olhos, os fios pretos ilusórios foram levantados sem qualquer resistência. E, com isso, um monstro estranho após o outro foi içado no ar, como presunto, esperando para ser maturado a seco. Os fios do corpo espiritual ao lado de Amon foram todos roubados por ele em algum momento. Enquanto Zaratul lançava seu ataque, seu outro tentáculo escorregadio continuava se estendendo pelo vazio, tentando puxar algo de volta. Em apenas alguns segundos, uma figura apareceu rapidamente. Ele tinha longos cabelos castanhos cacheados, olhos azuis, nariz alto, lábios finos e um bigode muito bem cuidado. Usava um casaco vermelho escuro com fios dourados enferrujados. Não era outro senão o ex-imperador de Intis, Rosel Gustav. No momento em que este imperador do conhecimento entrou no mundo real, ele olhou para o gigantesco Amon, e símbolos complicados e ilusórios se formaram instantaneamente em seus olhos. Ele não estava preocupado que Amon roubasse seu ataque, porque havia preparado uma quantidade extremamente grande de conhecimentos diversos e inúteis. Seja a injeção forçada ou o roubo dela por Amon, ele poderia atingir o objetivo de explodir a mente da outra parte. Assim que a projeção do imperador Roselle estava totalmente formada, outra figura apareceu dos tentáculos transparentes de Zaratul. A figura tinha um rosto jovem, mas seus longos cabelos já estavam meio brancos, puxados para trás e balançando no ar. Na escuridão, metade estava escondida e a outra era proeminente. Este era um anjo que Klein não conhecia. Ele parecia um homem com olhos escuros e cheios das vicissitudes da vida. Suas características faciais eram consideradas muito boas, mas havia um monte de cabelos pretos curtos e grossos em suas bochechas. Emitia a sensação de que era velho e jovem, racional e louco. Ele imediatamente se transformou em um aglomerado de vermes, se contorcendo, que estendiam tentáculos transparentes e lisos, semelhantes à projeção de Zaratul. Claramente, este também era um anjo do caminho do vidente. Naquele momento, Klein nem se atreveu a olhar diretamente para a situação que ocorria no ar. Contudo, quando sua percepção espiritual foi acionada, já havia sentido algo familiar. O segundo anjo convocado por Zaratul era filho de um deus antigo, o ancestral original da família Antígonos. Esta era a projeção histórica dele antes de se tornar o meio-louco. Claramente, Zaratul fez preparativos suficientes neste período de tempo. À medida que Antígonos exibia sua forma completa de criatura mítica, o ambiente circundante mudou mais uma vez. A escuridão tornou-se ainda mais escura, como se tivesse vida própria, à medida que avançava em direção à manifestação massiva de Amon, de manto preto, chapéu pontudo e monóculo clássicos. Na área envolta pela escuridão, todos os monstros se transformaram instantaneamente em marionetes. Antígonos parecia ter movido uma parte do antigo reino divino de suas memórias para o mundo real, de modo a separar Amon de Klein. Isso também foi um milagre. Quando o milagre aconteceu, os tentáculos transparentes de Zaratul arrancaram uma terceira projeção da história. Este era um cavaleiro com armadura preta completa. Era um semideus do Império Solomon da Quarta Época e não havia deixado um nome ilustre na história. No entanto, tinha outra identidade. Ele era um membro do Exército Vermelho da Guerra, e o líder deste exército era o Rei dos Anjos, Médici. Nesta divisão, cada membro poderia se conectar com a mente do Anjo Vermelho Médici e se tornar um. Por outras palavras, se os Médici conseguissem convergir os seus poderes,
então também poderiam transmitir os seus próprios poderes ao conjunto coletivo. Os poderes de um sábio do passado não podiam invocar nada associado à singularidade. Mesmo que aumentassem sua sequência e recebessem uma mudança qualitativa, ela permaneceria a mesma. No entanto, não havia dúvida de que os videntes procurariam maneiras de ir além, tentando contornar as restrições e obter a ajuda da singularidade até certo ponto. Klein convocou o recipiente de descida da deusa para atingir este ponto, enquanto Zaratul convocou uma potência do Exército Vermelho da Guerra. Neste momento, essa projeção equivalia a uma porção dos Médici. O cavaleiro de armadura preta entrou no campo de batalha. Ele examinou o campo de batalha de maneira lenta, antes de rir alto. Ei, pequeno Raven, aquelas penas que queimei foram recuperadas? Devido ao fato de sua projeção histórica ter convocado outras 3 projeções históricas em nível de anjo, Klein suspeitou que não conseguiria mantê-la por 10 segundos. Se não fosse por essa mudança, então provavelmente teria sentido que havia encontrado uma maneira de aumentar indefinidamente sua força de combate. Isso consistia em invocar 2 anjos e uma projeção de si mesmo a cada vez. Então, poderia usar sua projeção para invocar 2 anjos e ele mesmo novamente. Se isso continuasse, teria um número infinito de projeções disponíveis. Naquele momento, a líder dos ascetas da Igreja da Meia-Noite, o corpo de Ariana desapareceu e entrou em um estado oculto. Depois disso, apareceu de repente atrás do gigantesco Amon, atacando com a espada de osso coberta de padrões estranhos. Aproveitando a oportunidade, quando Amon estava sendo atacado pelo ataque das 5 projeções angélicas, Klein continuou convertendo monstros em suas marionetes, fazendo-os mirar nele. Ele abriu a boca e soltou um estrondo. Canhões de ar assobiaram em sua direção. Ao mesmo tempo, Klein estendeu a mão e tirou facilmente um amuleto do sol ardente que já havia sido ativado e estava prestes a liberar seus efeitos. Ele não acreditava que seria capaz de sobreviver a tais ataques repetidos. Em meio aos estrondos, Klein de repente ouviu um barulho de tic-tac. O mundo inteiro pareceu parar por um momento antes de voltar ao normal. Depois disso, ele viu um enorme buraco no céu escuro. Um raio de luz solar pura e quente brilhou e acendeu um amuleto dourado. Foi o amuleto do sol ardente. Transformou-se em uma enorme bola de luz que foi engolfada por inúmeras bolas de chamas. No entanto, o alvo que atacou não foi Klein. Cometeu um erro e, em vez disso, envolveu o semideus do Exército Vermelho da Guerra. Enquanto isso, a vasta quantidade de conhecimento que Roselle Gustav injetou, o milagre criado por Antígonos, a espada destrutiva que Ariana brandiu, os tentáculos transparentes que Zaratul estendeu, todos apontavam para o mesmo alvo de maneira errônea, o cavaleiro de armadura preta. Em algum momento, a projeção que consistia em uma parte da vontade de Médici sofreu pela primeira vez uma explosão na sua mente. Até mesmo a sua reação instintiva parecia ter desaparecido. Então, foi atacado por uma barragem de ataques pesados e rapidamente se dissipou no ar. Usando um chapéu pontudo e um manto clássico de mago, não se sabia quando Amon havia retornado ao tamanho de um humano e aterrissado no fundo do campo de batalha. Ele levantou a mão direita e ajustou o monóculo de cristal quando um feixe de luz se acendeu. Atrás de suas costas, a imagem do antigo relógio manchado apareceu mais uma vez. O ponteiro mais longo dos segundos girou rapidamente meia volta a uma velocidade extraordinária. Demorou menos de 1 segundo, mas tudo nas charnecas desoladas parecia ter perdido de 10 a 20 segundos. A projeção histórica de Antígonos desapareceu. Depois disso, a projeção histórica de Roselle desapareceu. Por fim, foram as projeções históricas de Zaratul e Ariana. A quantidade de tempo que eles poderiam ser mantidos foi roubada. Klein, que estava prestes a cometer suicídio pela 3ª vez,
não conseguia acreditar no que via. Ele esperava que o blasfemador Amon resolvesse as 5 projeções de anjos. Afinal, eram apenas projeções. Uma projeção era muito mais fraca que o corpo real. No entanto, Klein nunca esperou que a outra parte fosse tão casual a ponto de nem mesmo ter a chance de cometer suicídio. Ele usou seu trunfo em troca de tal resultado. Era inevitável que se sentisse desanimado e desesperado. Amon cutucou seu monóculo e deu um passo à frente para aparecer na frente dele e sorriu. Se eles fossem todos seus verdadeiros corpos, seria de fato mais problemático. No entanto, a projeção do vazio histórico tem uma falha enorme, e compreender a falha de alguma coisa é o que faço de melhor. Olhando para esse anjo do tempo cujo sorriso permaneceu o mesmo enquanto sua expressão era de alegria, como se não estivesse em uma situação difícil agora, o coração de Klein afundou lentamente, como se tivesse caído em um abismo. Sua percepção espiritual foi acionada quando cenas passaram rapidamente por sua mente. Depois de entrar na terra abandonada dos deuses, Amon mudou de roupa, passando de uma jaqueta escura, calças e cartola preta que atendia aos padrões estéticos dos tempos modernos para um manto clássico de mago e um chapéu pontudo. Depois disso, sugeriu um jogo de fuga e obstrução. Ele parecia extremamente confiante e não estava preocupado com nenhum contratempo. Enquanto seus pensamentos corriam, a garganta de Klein ficou seca e ele disse em voz baixa e rouca: "Você é o verdadeiro corpo." Depois de entrar na terra abandonada dos deuses, seu verdadeiro corpo se fundiu com o seu avatar? Ele suspeitava seriamente que a pessoa à sua frente era o verdadeiro corpo de Amon, o verdadeiro blasfemador, o rei dos anjos. Os cantos da boca do monóculo Amon se curvaram pouco a pouco. Isso é muito interessante, não é? A expressão no seu rosto depois de saber a verdade é o que eu queria ver neste jogo. Ele admitiu claramente que era o corpo principal. Ele nasceu acomodando a singularidade do caminho do saqueador. Era incomparável entre as fileiras daqueles abaixo das divindades. Isso significava que, a menos que uma verdadeira divindade descesse, não importa o quanto Klein lutasse, não seria capaz de escapar das mãos de Amon. E esta era a terra abandonada dos deuses. A única divindade ativa era o verdadeiro Criador, e ele não estava muito interessado no castelo de Sefirá. Embora ele suspeitasse que o Amon ao seu lado tivesse trocado por seu corpo real, Klein, que havia experimentado incontáveis instâncias de esperança apenas para tê-las destruídas, experimentou o que foi o sentimento final de desespero quando estava realmente certo disso. Se não fosse pelo fato de o clube de tarô envolver Senhorita Justiça, Leonard e companhia, e também como ele sabia que Amon era o melhor em enganar, teria admitido a derrota e expressado sua disposição de se tornar seu abençoado. Não é normal se juntar às fileiras dos oponentes se você não consegue vencê-los. Enquanto ele satirizava, um pensamento de repente passou por sua mente. Ele se lembrou das palavras que Amon havia dito anteriormente. Isso! Seus olhos brilharam e ele se acalmou completamente. Olhando para Amon, ele esticou o corpo vagarosamente e disse com um sorriso: "Mate-me."